Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha, mais uma correção de língua portuguesa para a gente intensificar cada vez mais esse estudo. Vamos lá? Questãozinha, FCC, Fundação Carlos Chagas, prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vamos lá galera. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo de evoluíam está na frase, vejam só gente, isso é uma questão de tempo verbal, modo verbal, é importante que vocês saibam que essa questão, ela não é difícil. Claro, se você sempre teve dificuldade de identificar tempo verbal, isso vai ser sempre um problema. Vamos primeiro entender quais são os tempos verbais. Vocês têm basicamente o presente, o passado e o futuro, o passado conhecido como pretérito, confere? Legal. O pretérito pode se subdividir em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Já o futuro tem futuro do presente e futuro do pretérito. Era tão legal, né, na época lá do primário, quando era só presente, passado e futuro? Pois é, mas a professora foi desmembrando tudo. O que eram 3 verbos, 3 tempos, viraram 6. Isso só no indicativo. Aí você toma ódio do português. Porque era tão facilzinho, de repente, destrambelhou isso tudo. Vamos lá. 3 tempos verbais que viraram 6, não é isso? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso tudo no indicativo. Modo indicativo, nós também temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. Modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, trazendo no subjuntivo a ideia de possibilidade de dúvida. Já no indicativo eu tenho a ideia da certeza e no imperativo é o modo da ordem, do pedido, não é isso? Então, nesse caso, nós temos no imperativo também o negativo e o afirmativo. Tranquilo isso? Claro que isso requer o quê? Conhecimento de cada sentido. Quando eu falo em verbo no presente, o que é um verbo no presente? É que ele determina um fato atual, um fato que está acontecendo, tem o hábito de acontecer, e nesse caso, refere-se ao tempo presente. Pretérito, a diferença entre pretérito perfeito e imperfeito, é verdade, é o in. Esse in, que traz a ideia de negação do que não é perfeito, pretérito perfeito é um fato consumado no passado. O imperfeito é aquele que vinha acontecendo e deixa de acontecer devido a uma interrupção. Por exemplo, eles evoluíam. Quando eu falo que eles evoluíam, quer dizer que eles deixaram de evoluir. Houve uma interrupção. O verbo evoluir, verbo da terceira conjugação, que tem a terminação IR, vejam só. Quando você conjuga o verbo no pretérito imperfeito, volto a dizer, fato habitual no passado que sofre uma interrupção. Por exemplo, pega um verbo da primeira conjugação. Eu falava constantemente durante a aula. Parei de falar. Falava no passado e houve uma interrupção que me fez parar de falar. Correto? Agora, essa terminação vá, eu falava, eu andava, não é isso? Mas isso são para verbos da primeira conjugação. Porque quando você pega verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e verbos da terceira conjugação, verbos terminados em IR, percebam que não é mais esse vá, a desinência modo temporal, a desinência que determina o tempo e o modo. Vejam só, perder, eles perdiam. Comer, eles comiam. Terceira conjugação, partir, eles partiam. Então, no caso de verbos da segunda e terceira, não é o vá, é o ia. Dá uma olhadinha só. Evoluíam. Evoluíam é um verbo no pretérito imperfeito e indicativo. Vamos encontrar um que esteja no mesmo tempo, no mesmo modo? Acompanha comigo. Caçamos mamute. Caçamos. Vejam só, eu caço, tu caças, ele caça. Nós caçamos. Então, nesse caso, é o verbo no presente no indicativo, correto? Vejam só, eu cacei, tu caçavas, ele caçava. Nós caçávamos, vejam que não é da mesma forma do evoluir, é um verbo no presente no indicativo, não é a resposta à letra A. Letra B. Sempre foram perfeitamente naturais. Verbo ser, eles foram. Me ajuda. Eu era, é pretérito imperfeito. Eles foram, pretérito perfeito. Também não é a resposta, porque eu busco um pretérito imperfeito, não é a resposta. Glândulas sudoríparas que substituíram, veja, não é substituíam e deixou de ser substituído, eles substituíram. Pretérito perfeito, ação consumada de maneira perfeita do início ao fim. Cujas mãos tinham, vejam só, tinham é verbo ter, verbo da segunda conjugação, verbo ter, vejam só, eu tive, pretérito perfeito. Pretérito imperfeito, eu tinha, deixei de ter, conjuga eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham, verbo no pretérito imperfeito, exatamente como nós queríamos e como do enunciado. Ficou claro isso, gente? A resposta da nossa questão
é letra D de dado, pois mantém a mesma conjugação do mesmo tempo e no mesmo modo do verbo do enunciado. Na letra E, certamente representam agora, neste momento, tempo no presente indicativo. Ficou claro isso, gente? É importante que vocês entendam essa questão, porque, nesse caso, na FCC, banca que faz concursos importantíssimos de vários tribunais, TRT foi com ela, TJ com ela, então aprendam isso, porque é questão certa. Numa prova, da FCC, questão de verbos é certa. Seja falando de vozes verbais, seja falando de tempos e modos verbais, seja questão de estar correta a conjugação ou não, tenham cuidado com isso, estudem verbos, porque é uma questão certa nessa banca. Valeu, galera? Amanhã, mais um exercíciozinho para a gente corrigir. Grande abraço, até já!